Credibilidade e conteúdo para você. A partir de agora, na Litoral FM, programa Ponto de Vista, com Wellington Ribeiro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Litoral FM. Hoje, dia 12 de março, iniciamos mais um programa Ponto de Vista, né, nessa rádio aqui que é líder de audiência na região, pega mais de 50 municípios, né, incluindo o litoral norte de Alagoas, litoral sul de Pernambuco, zona da mata e até parte do agreste pernambucano. E hoje recebemos aqui a visita do ex-prefeito de Ipujuca, Carlos Santana, que vai nos falar um pouco sobre a política. É ele que vai se filiar, ingressar no Partido Socialista Brasileiro amanhã. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, senhores ouvintes aqui dessa tão conceituada emissora, que tem uma penetração enorme, tanto no litoral norte como no litoral sul. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa cidade tão hospitaleira, Wellington, e que fez parte da minha infância, nos grandes bailes aqui dos caiadores. Eu muito jovem e participava muito dos grandes bailes aqui dos caiadores, que a gente tem grandes saudades daqueles momentos. Mas você também sempre veio aqui, né? Já fez política aqui na região também, né, Carlos? Não tenha dúvida. Eu tenho grandes amigos aqui. A gente construiu ao longo desses anos toda a minha vida política. Grandes amigos na situação, na oposição, mas isso faz parte da política nacional, da política estadual e municipal. Mas o importante é você construir amigos. E foi isso que eu fiz nos quase 30 anos de vida pública. Não é só foi construir amigos. Eu não tenho inimigos na política, tenho adversários, mas inimigo não. E aqui em Barreiros, São José da Coroa Grande, Siriene, Rio Formoso, todo esse litoral aqui, a gente construiu grandes amigos e isso faz parte da política do homem público. Isso é muito importante. Carlos, já que você falou aí sobre a questão da sua história política, né, ao longo de 30 anos, você veio construindo amizades. Agora a gente sempre aqui, quando chega algum entrevistado, a gente costuma saber, né, o histórico político dele, o porquê ele entrou na política, o que é que levou a entrar na política. Você que já foi lá 4 vezes, né, prefeito de Ipujuca, em 4 ocasiões, 89, depois lá em 97, né, 89 a 92, 97 a 2004, foi reeleito, e a última que você esteve lá, a última ocasião, foi entre 2013 e 2016. Então, o que é que levou o Carlos Santana a entrar na política? Mas a contingência da vida pública é uma coisa que a gente nunca espera. Geralmente as coisas acontecem naturalmente pelo envolvimento. E eu tinha um pouco da meu envolvimento na universidade, né? Eu fiz veterinária e me formei. Assim que eu me formei, eu recebi um convite do pessoal da prefeitura de Ipujuca, mas eu estava com outras atividades e naquele momento eu relutei, não pude voltar para a minha terra. Mas posteriormente, no espaço de tempo curto, veio uma exigência do Ministério da Agricultura que obrigava a todo município que tivesse matadouro público, ele teria a obrigação de ter um veterinário. E foi nessa ocasião que eu vim para a minha terra. Eu voltei para Ipujuca, meus pais sempre moraram em Nossa Senhora do Ó, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E nessa vinda para mim, um ano depois, eu recebi um convite de uma briga que teve, de uma divergência que houve na prefeitura. E aí as pessoas, olha, vamos colocar o veterinário, porque eu comecei, não é fazer política, eu comecei a fazer um trabalho como veterinário do município. Ipujuca é um município que tem uma área rural imensa. Nós temos 527 km², 62 engenhos, e naquela ocasião tinha aqueles programas, Vaca na Corda, do programa exitoso do ex Miguel Arraes, não é, que foi deputado, governador e tudo mais, que construiu sua história na zona canavieira, e ele fazia aqueles programas que era muito interessante, e as pessoas tinham as vacas na corda, e quando tinha problema, procura o veterinário, iam buscar. Naquele momento eu morava na casa do meu pai ainda, não era casado, morava na casa do meu pai, e não tinha hora para sair de casa.
Geralmente acontecia essas broncas para vaca parir de madrugada. E a pessoa me convidava, eu ia para lá, resolvia o problema, no outro dia chegava com o peru, chegava com a galinha. E isso eu fui construindo uma amizade em toda a área rural do município. E veio o momento da eleição. Quando veio o momento da eleição, houve uma divergência entre grupos, porque geralmente quem colocava os prefeitos de Ipujuca era ou a usina Salgado ou a usina Ipujuca. Elas tinham uma intervenção muito grande no município. Naquela ocasião, no meu primeiro mandato, Suape era só no papel, Porto de Galinhas era uma vila de pescadores, não é? e de veraneio, não tinha o glamour que tem hoje. E isso me fez eu tomar essa decisão contra meu pai. Na época, meu pai não queria que eu continuasse trabalhando na minha profissão, porque ele investiu muito para que eu me formasse. Naquele momento era importante para ele, porque ele não teve a oportunidade de se formar, mas fez questão que os filhos se formassem. E eu tomei essa decisão. Já noivo, depois casei, tomei essa decisão e enfrentei meu primeiro mandato, que foi um grande desafio. Pela minha inexperiência, eu era muito inexperiente, tanto político como administrativamente, mas procurei aprender e aprendi muito rápido. Lá, depois, 89, 92... 89, 92, depois eu parei, fui fazer um curso de pós-graduação, né, para me aperfeiçoar, porque tomei gosto pela política, porque a gente começou a inovar muito. Eu me recordo como hoje, por exemplo, não é, lá no mesmo Ipujuca, a gente tinha um campo do avião, que era um local que os aviões, naquela época, eles pousavam para fazer, soltar aquele herbicida contra a cigarrinha, e a gente precisava que Ipujuca crescesse lateralmente, não horizontalmente. E aí a gente foi pedir, eu me lembro como hoje, o ex-vereador Bobinha, que já faleceu, que Deus o tenha num bom lugar, o vereador Amaro Alves, criamos uma comissão e fomos falar com o dono da usina, São Francisco Dourado. E ele prontamente foi muito solícito naquele momento, disse: olha, é importante que Ipujuca cresça, agora eu acredito em você, eu quero que você assuma essa responsabilidade de entregar os lotes. A gente chegou ali a entregar, naquele momento, 2.400 lotes. 2.400 lotes à comunidade do Campo do Avião. Posteriormente a gente pavimentou e no outro mandato meu a gente botou a eletrificação. Ou seja, isso foi uma coisa determinante também, e outras ações que foram realizadas. Eu me recordo bem também de uma cena que Ipujuca não tinha telefone, Cambela não tinha telefone, Nossa Senhora do Ó não tinha telefone, Porto de Galinhas já estavam começando a se mostrar para Pernambuco, não era para o Brasil, era só para Pernambuco. E era aqueles aqueles PS, ponto de serviço, né, posto de serviço. E era filas quilométricas. Tinha aqueles... gente até que ganhava dinheiro dando recado. Exatamente, né? Aí botava aqueles meninos ali, dava emprego, um trocado lá para ir, ó, liga para fulano, ia na casa de fulano, para fulano depois vinha atender o telefone, retornar a ligação. Aquilo foi uma coisa que incomodava muito a população. E eu me lembro como hoje eu fui falar com o Clodoaldo Torres, que era o presidente da TELP na época, e a gente fez uma parceria, e foi na nossa gestão que a gente colocou o telefone em Ipujuca, em Camela, em Nossa Senhora do Ó. Foi um avanço significativo. Posteriormente a gente levou o acesso a Porto de Galinhas, que não tinha acesso, e pavimentou as ruas de Porto de Galinhas, que também não existiam. Levamos colégios, levamos posto de serviço para lá, que existia um precário, muito precário na beira-mar. A gente duplicou a capacidade dele, e no último mandato a gente ampliou e tirou lá da beira-mar, porque era complicado, e viemos para cá. Ou seja, os avanços de Porto de Galinhas foram muito importantes para a gente projetar Porto de Galinhas para o Brasil e para o mundo. Colocar no patamar que está atualmente, né? Porto de Galinhas hoje tem uma influência muito grande, tanto na questão turística aqui do Nordeste. Quando se fala no Nordeste, não falar em Porto de Galinhas, você não fala do turismo do Nordeste, né? Não. Mas, Carlos, foram 16 anos, né, à frente da prefeitura, da administração. Você poderia assim, destacar, 16 anos tem muita coisa. Ipujuca sempre tem aquela história, Ipujuca tem muito dinheiro, né? Antes, assim, 89 talvez não, como você falou aí, que não tinha essa questão de Suape, a pujança de Suape, Porto de Galinhas era uma vila, enfim. Mas
de lá para cá, dos 16 anos que você ficou ali à frente da administração, o que é que você poderia aí destacar para a gente? A gente teve uma interseção. Eu fui prefeito de 89 a 92, depois de 97 a 2000 entrou a reeleição, que foi justamente em 2000, onde os prefeitos tiveram essa oportunidade, que eu particularmente eu sempre fui contra a reeleição. Eu acho que o mandato ideal é de 5 anos, não de reeleição. A gente tem que acabar com isso. Eu acho que a política no Brasil, ela tem essa falha. Eu não gosto da... Dificulta a gestão, até quando você está pensando que está engrenando a máquina e já vem outra eleição. Já vem outra eleição e também cria um ciclo vicioso. E eu sou contra. Eu prefiro 5 anos em vez de reeleição. Mas aí estava dentro do jogo e aí eu tinha que jogar e fui para a reeleição. Posteriormente, isso foi em 2004, saí em 2004, né? 2005, eu recebi um convite do governo Jarbas Vasconcelos para ser presidente do Porto do Recife. Aí passei 1 ano e meio como presidente do Porto do Recife, posteriormente fui candidato a deputado estadual. E eu vinha conversando agora com o Henrique, que foi o deputado de todos, e em 2006 eu fui o deputado que tive mais votos no município até hoje. Ipujuca tinha 50 mil eleitores na época, hoje tem 75 mil, tinha 50 mil eleitores, você tira 20% aí de abstenção, de voto branco e voto nulo. Vamos botar 40 mil válidos. 40 mil votos válidos, eu tive 16.800. Foi uma eleição assim, que eu já saí com a banda da eleição de Ipujuca, e eu sou muito grato à população da minha terra, porque sempre me projetou, sempre me admirou, sempre foram parceiros e sempre acreditaram no nosso trabalho. E a gente sempre procurou fazer um trabalho voltado para a população. E logo depois desses 2 mandatos de deputado estadual, veio o grande desafio da minha vida, que não estava mais nos meus planos, voltar para ser prefeito de Ipujuca. Mas aí, convite de um, convite de outro, pressão dos amigos, eu sempre tive um grupo muito coeso, né? Um grupo de amigos, de colaboradores, de parceiros, sempre coeso, e sempre procurava, não, você tem que voltar para ser prefeito, tem que voltar. E em 2012 a gente foi para uma eleição dificílima, mas conseguimos ser eleito, e aí a gente fez um trabalho diferenciado. Esse trabalho já existia SUAP já era uma realidade, Porto de Galinha já se mostrou para o mundo inteiro. Já estava consolidada. Já estava consolidada, mas a gente tinha um problema muito grave em Ipujuca. A gente precisava alçar Ipujuca, içar Ipujuca, para colocar Ipujuca no patamar que ela merecia, que a população do município merecia. E aí foi quando a gente começou a fazer um trabalho, fizemos um planejamento estratégico, começamos a pensar da gestante até o pessoal da terceira idade. Começamos na gestante com o programa Mãe Coruja, que foi um programa inovador do governo do estado, e a gente copiou ele, não é nenhum demérito copiar os projetos bons, trouxemos para Ipujuca e conseguimos fazer esse trabalho, e o trabalho foi um trabalho exitoso. Acompanhamos aí nesse intervalo aproximadamente 2.800 gestantes. Mas aí não ficou só na questão das gestantes. A gente se preocupou também com a primeira infância. Aí, com relação à primeira infância, começamos a preparar os trabalhos das creches, organizar os programas de creches no município. Fizemos uma parceria com o FMDE para implantar creche em Serrambi, Maracaípe, Nossa Senhora do Ó, Ipujuca, Camela. Deixamos tudo pronto, porque foi um projeto que veio lá na frente, e alguns já foram concluídos por a gente, outros pela gestão atual, e outros a gestão atual não conseguiu concluir, apesar da gente ter deixado todas as verbas, porque hoje, quando você encerra um mandato, que entra outro mandato, você licita uma obra, você tem que deixar o dinheiro total da obra. Isso foi feito. E a gente se preocupou com o pessoal do ensino fundamental, que era uma preocupação muito grande também, porque a gente precisava preparar. O município na época tinha 18 mil estudantes. A gente fez um trabalho de climatização das escolas, capacitação dos professores, dar uma melhorada substancial na alimentação dos alunos, preparar os alunos também com fardamento, com material didático. Não é? Em dezembro a gente já entregava todos esses materiais, tanto material didático
como todos os fardamentos, sapato, calça, camisa, bolsa, guarda-chuva, capa, quando período de inverno, preparava todos os alunos e vamos colocar no campo esse modelo novo de educação, cobrando muito dos professores. E Pujuca tem um quadro de professores excelentes, porque são todos efetivos hoje, não temos mais professores, que foi isso também que nós implantamos no município, porque antigamente era indicação de vereadores que indicavam os professores. Eu acabei com isso e hoje são todos efetivos do município. E aí a gente se deparou com a crise, começou a implantar a crise, a desaceleração do SUAP, e aí veio um fato novo que incomodou muito a gente, que foi a evasão escolar. Por quê? Quando a SUAP começou a desacelerar e os pais começaram a pegar os seus filhos, muitas vezes, para completar a renda familiar, botavam eles para fazer bico, e tivemos um momento que a evasão escolar chegou no patamar de 28%. E isso foi um momento muito preocupante para a nossa gestão, e aí foi quando a gente inovou, numa reunião com a universidade, contratamos a universidade para fazer um estudo no município, e descobrimos que o caminho era construir um programa que viesse trazer novamente esse aluno para incentivar ele na escola. Criamos o Bolsa Escola, que é um programa inovador. Que aí não tem nada a ver com o Bolsa Família, não tem absolutamente nada. É um programa que atendeu naquele momento 16 mil crianças, e a gente dava uma bolsa com uma parceria com a Caixa Econômica de R$150 a 16 mil alunos. Você, quando multiplica 150 por 16 mil pessoas, você vê o volume que era esse programa. Certa vez, Carlos, eu li no jornal, eu vi que Pujuca, entre educação e saúde, era o município que mais investia. Eu digo investimento porque educação e saúde não é gasto, é investimento. Não tenho dúvida. Era o município que mais tinha investimento per capita, né? Chegava um volume bem superior a outros municípios da região aqui. Mas isso foi o que a gente procurou investir na educação, para que a gente tivesse um resultado o mais próximo possível. E a partir daí, a gente começou a pensar nos alunos do ensino médio, que não é responsabilidade do município, mas a gente trouxe para perto, quando a gente implantou o Rumo à Universidade e o CEMEP, que foi outro grande curso que a gente preparava os alunos para a universidade. E aí veio o segundo passo, que foi o programa Rumo à Universidade. 21 ônibus climatizados, que chegou a levar, na época da gente, 940 alunos para estudar em Recife. Hoje continuam esses mesmos 20 ônibus, mas numa situação precaríssima. Inovamos também quando a gente pensou na juventude de Camela, levamos para lá a Orquestra Cidadã, Meninos de Camela, que hoje nós temos aproximadamente 130 profissionais da música, né? E isso foi um fato novo em Camela, que chamou a atenção da população de Camela e a população do município, porque houve dois fatos interessantes. Em 2015, eu fiz um convite para levar os 5 melhores alunos para Roma para visitar o Papa. E quando eu fui conversar com as mães, lá em Camela, elas caíram no choro, mas a preocupação não era porque os alunos iam para visitar o Papa, era com medo que o avião não caísse quando levasse os filhos dela. Isso veja o tamanho da minha responsabilidade. Eles, quando vieram, foi uma coisa assim nova, ficaram encantados com o que viram, com o avião, e só falavam na velocidade do avião e não sei o que e tudo mais. E no ano seguinte a gente levou para a ONU mais 5 alunos desses 130 para a ONU, para visitar a ONU. Foi outro fato relevante também, que ficou marcado na vida desses jovens. Em relação a prêmios, né? Porque sempre há institutos que concedem prêmios por determinadas eficiências em determinado serviço, por conta de uma melhora em determinado serviço, ou algum projeto. Você tem uma carta de prêmio? A gente não tinha isso, mas a gente valorizava muito. Não, mas eu digo prêmios assim, que são institutos nacionais, internacionais, meios internacionais, que sempre premiam algumas prefeituras. Não, tivemos. A gente teve a oportunidade de ter, por 2 anos consecutivos, o prefeito amigo da criança. Eu fui para Brasília, junto com o Ministério da Educação, para receber esse prêmio por 2 vezes, porque a gente bateu a meta do Fundeb
né, do Fundeb, que era para bater a meta em 2018, a gente bateu em 2016. Né, e Pojuca foi o município que mais cresceu proporcionalmente no estado de Pernambuco nos 2 últimos anos do Fundeb, 2015 e 2016. Agora está dando 12h29, né? A Tico já está aqui já avisando. Eu gostaria também de mandar um abraço para o locutor Besouro, né? O nosso amigo Besouro hoje, por motivos superiores, ele não pôde estar conosco aqui na bancada acompanhando o programa Ponto de Vista de hoje, mas aí, antes da gente ir para o intervalo, eu deixo uma pergunta, né? Você fez muita coisa boa, como você relata, tudo. Chegou lá, 2016, ou melhor, 2012 você ganhou a eleição, assumiu 2013, 2016 foi para uma disputa e perdeu a eleição. O que se deve a essa perca da eleição? O que se deve a essa perca da eleição? Mas a gente responde já, depois do intervalo. Tá ótimo. De volta mais a um bloco, né, do programa Ponto de Vista, 12h35. Estamos aqui com o ex-prefeito de Pojuca, do município de Pojuca, Carlos Santana. E antes de entrar no intervalo comercial, ele aqui falou um pouco da sua gestão, das suas gestões. Ele foi 4 vezes prefeito do município e ele destacou algumas ações que ele pôde realizar à frente do Poder Executivo de Pojuca. E antes de entrarmos aqui, a gente perguntou, né, Carlos? Você falou muita obra, muitas ações, mas o que é que você acredita que levou à sua derrota lá em 2016? Né? E a gente tem perguntinha, né? Até um dos ouvintes até perguntou, né? 16 e 17, né? Teve 2 eleições. Agora também atentar aqui para as redes sociais, tá? Muita repercussão nas redes sociais, Facebook da Rádio Litorânea FM, o Instagram da Rádio Litorânea FM e também o WhatsApp da Rádio Litorânea FM. O pessoal está mandando perguntas. Já a gente vai abrir para as perguntas. Já temos aqui algumas selecionadas, mas a pergunta é essa, Carlos. O que é que você acredita que levou, já que você destacou que teve muitas ações, muitas obras no município, mas o que é que levou à rejeição nas urnas? Olha, em 2016 teve a questão da crise nacional, né? Tivemos uma crise nacional e essa crise nacional ela teve um reflexo direto no complexo portuário de Suape. E isso afetou muito o município de Pojuca. Mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção e eu tenho que dar a mão à palmatória. Eu reconheço que a gente falhou em alguns pontos. Não é como quando tomamos algumas decisões dentro do gabinete e não levamos para consultar a população. Isso foi um fato muito relevante que hoje não vai mais acontecer comigo. Eu não tomarei nenhuma decisão de nenhuma ação e obras no município, no gabinete, sem consultar a população. Tanto é que nós iremos inovar nesse próximo mandato, se Deus assim permitir. Nós já estamos em contato com um amigo nosso que está fazendo um banco de dados, cadastrando pedreiro, carpinteiro, marceneiro, encanador, todos esses profissionais que podem trabalhar nessas obras, nessas futuras obras do município. E em cada município, cada distrito que a gente for pegar uma obra da Prefeitura de Pojuca, a gente vai convocar a população, discutir com a população e cadastrar todos esses profissionais para eles fazerem parte dessa ação que vai ser desenvolvida naquela comunidade. E isso foi um dos fatores que nos levou a esse êxito negativo no município de Pojuca. Abrindo aqui para a pergunta do ouvinte, telefone final 5364, ele pergunta o seguinte, cara. Sou de Porto de Galinhas e gostaria de saber dessa questão de saneamento, né, que ia ser feito pela Galtama. Por que não foi feito? Dizem que parou por conta de desvio de verba da sua gestão e da gestão de Pedro Serafim. Você poderia explicar? Olha, isso não procede, não houve desvio de verba, tanto é que minhas contas foram aprovadas no Tribunal de Contas, no Ministério Público Federal, né? Não houve isso. O que houve foi um problema com a Galtama a nível nacional. E o Tribunal de Contas e o Ministério Público Federal parou todas as obras da Galtama no Brasil inteiro, implodiu a empresa.
não é? E isso, quando se trata de administração pública, é uma coisa muito complicada, porque tem um contrato para ser cumprido. A gente não poderia abrir outro contrato para implodir o contrato da Galtama, porque ela também não abria mão, porque ela tinha passivos também a receber do município. E ainda tem causas na justiça para ela receber esse montante que ela fez, que não foi mais nem na minha gestão, já foi quando passou para a gestão de Pedro Serafim, né, para a gestão do outro prefeito, que contribuiu também. A intenção nossa era a melhor possível de tornar Porto de Galinha um destino turístico completamente saneado, mas grande parte do saneamento de Porto de Galinhas está concluído, falta somente as elevatórias, que só são 3 ou 4 elevatórias, e a bacia de tratamento de esgoto, que é a ET. E que eu não tenho dúvidas disso, isso não vai ficar pelo meio do caminho, isso é responsabilidade também do governo municipal. Felizmente o governo atual não quis se envolver com isso, mas outro prefeito que assumir vai ter uma obrigação. Porto de Galinha não pode ficar com aquilo do jeito que está. Não é? A empresa desapareceu, a empresa implodiu, não é? O contrato não mais vigora, porque o prazo já passou, e aí é uma briga dela para querer receber o passivo que está dentro da prefeitura, que eu não sei como é isso, é caso de justiça, não é caso meu, mas eu não tenho absolutamente mais nada com relação que venha me impedir. Toda eleição eles ficam, ele não vai ser candidato porque tem processo, não sei o que, não sei o que. Minha gente, eu tenho 4 mandatos de prefeito, 2 mandatos de deputado, não tenho absolutamente nada que venha me impedir de não ser candidato, por conta de processo. Sempre tive uma vida ilibada, uma vida respeitosa, sempre tratei com muito zelo os recursos públicos, o dinheiro público, minhas contas todas aprovadas. Wellington, eu saí da prefeitura em 2016, nós estamos hoje em 2020. Todas as minhas contas do meu mandato estão aprovadas, todas elas, não tenho nenhuma conta que não possa ser mais aprovada. Todas estão aprovadas no Tribunal de Contas. Era até uma pergunta que eu ia fazer, Carlos, porque sempre surge aquela informação com ex-prefeitos, porque há vários ex-prefeitos que têm contas reprovadas, problemas na justiça, que quando a gente vê, sai a lista do Tribunal Regional Eleitoral impedindo alguns personagens da política de concorrer à eleição. Então quer dizer que em relação a isso, Carlos está tranquilo, está limpinho. Não tem nenhum problema para disputar a eleição em Pujuca. E surgir aí, eles ficam, né? Ficam comentando, não, vai ser candidato, não pode ser, mas não mantém absolutamente nada. Eu gostaria de agradecer a audiência nas redes sociais, também pelo aplicativo da Rádio Litoral FM e a audiência especial em Pujuca. Sempre muita pergunta aqui, inclusive o final do telefone 5995. Ele pergunta o seguinte, Carlos, depois de alguns anos de gestão com o SWAP a todo vapor, com a economia aquecida e a máquina pública teoricamente em suas mãos durante tantos anos, o que te motiva querer voltar a governar Ipujuca e não dar chance a outros ipujucanos de tentar a possibilidade de gestão? Gostaria de reiterar que não me atento a nenhum outro candidato. É uma excelente pergunta. Eu estava preparado para ficar em casa, né? Não tenho nenhuma vaidade para ser mais prefeito de Ipujuca. Não é? Até pela minha idade, mas não tinha mais pretensões de sair prefeito de Pujuca. Mas o mais importante é que a gente está vendo uma gestão que não evoluiu, a gestão regrediu. Não é? Enquanto a gente construiu escolas, a gestão atual demoliu 8 escolas no município. Não é? Os índices hoje estão muito aquém do que nós deixamos. Ou seja, as pessoas falam, o Carlinhos teve 16 anos de prefeito, mas com essa gestão a prefeitura engatou uma ré, não é? E aí quem assumir a prefeitura em 2021 vai ter um retrabalho. E isso não é uma coisa legal. O mais importante numa gestão pública é que um prefeito dê continuidade ao que é interessante para a população, que venha beneficiar a população. Não é? E infelizmente isso não aconteceu. E outra coisa, eu já conversei com alguns amigos nossos, não é? E Pujuca não se preparou, não tem hoje uma pessoa, com todo o respeito que eu tenho à classe política de Pujuca, não é, que se preparou para enfrentar a prefeita do município, para enfrentar essa máquina que é muito possante. Hoje a prefeitura de Pujuca tem uma previsão de receita de mais de R$1 bilhão, e para minha surpresa,
ainda foi contemplada com um empréstimo de 90 milhões. E aí, para mim, isso foi um verdadeiro absurdo, porque você só pega dinheiro emprestado quando você realmente está precisando de dinheiro. Não é? Isso deu uma conotação assim, muito ruim para a gestão, porque o que é que passa na cabeça do eleitor? Ela pegou essa eleição pelo desgaste que o governo tem para tentar transformar esse empréstimo em voto. Não é? No ano da eleição, eu acho que no mínimo é imoral você pegar dinheiro emprestado, dinheiro público, para pagar um absurdo, se você fizer uma conta rápida. Se você fizer uma conta rápida, com juros baixos, não é, de 3% ao ano, a Prefeitura de Pujuca pegou 90 milhões emprestados para pagar aproximadamente 130 milhões, que isso é uma operação casada com o fundo, o FPM, Fundo de participação dos municípios. E isso vai comprometer a saúde, vai comprometer a educação, vai comprometer a infraestrutura, porque é uma conta que vai demorar para fechar. Carlos, já que a gente tem outro ouvinte, né, o final 1081, ele tem falado aqui que na sua gestão você fechou a maternidade de Pujuca, né, que as mulheres teriam que estar indo para outro município, né, para ter as crianças, e também sobre a questão do hospital do centro, dizendo que você fechou o hospital. Isso é uma pergunta que foi importante, foi muito badalada no período da eleição. A gente não fechou a maternidade, muito pelo contrário, quem construiu a maternidade, Mãe Lídia, fui eu. Ipujuca não tinha maternidade. A Ipujuca tinha o Hospital Santo Cristo, que é um hospital construído desde a época de 1960, e que toda a rede de esgoto passava no meio do hospital. E era com aqueles tubos de amianto. E estava no limite dele. Os médicos não conseguiam mais trabalhar no hospital. Foi o que a gente fez. A gente construiu a UPA, construiu-se a UPA, que é uma das melhores UPA do litoral e da região metropolitana. Aquela UPA ali que fica na PS60. Exatamente. Aquela UPA foi construída por a gente, toda equipada, toda montada, e a partir dali a gente teve que fechar o hospital para reconstruir, para recuperar o hospital, porque não dava para fazer esse serviço da parte hidráulica do hospital, o hospital funcionando. E por um azar nosso, posso até dizer azar nosso, eu fui surpreendido naquele momento. São coisas que a gente não vai externar para a população. A Vigilância Sanitária do Estado chegou lá por uma denúncia que o ipujucano fez, que foi uma denúncia anônima, e veio com a intenção de fechar o hospital, que para mim era muito ruim na época. Eu fui em Recife, na Secretaria de Saúde, e deu um prazo que eles não viessem fechar o hospital, mas que a Prefeitura se responsabilizaria para recuperar o hospital. E nesse ínterim, o que foi que a população fez? A população procurou fazer política com essa decisão que nós tomamos. Procurou fazer política com essa decisão que nós tomamos, de fechar o hospital para recuperar o hospital. Tanto é que recuperamos o hospital, e quando a gestão atual assumiu, o que foi que fez? Pintou de verde. Pintou de verde. A gente, quando inaugurou a UPA, a gente deixou um carro para transportar as pessoas, que era muito mais cômodo para a população de Ipujuca vir para dentro de Ipujuca do que ir para a UPA. Mas foi um momento de muita efervescência, né? Em cima da eleição, mas eu tinha que fazer isso como gestor responsável. Eu seria irresponsável se eu deixasse o hospital do jeito que estava. Você já é pré-candidato, né? Candidato não existe ninguém ainda, a gente não está no momento de candidatura. É pré-candidato, mas estaria disposto aí para comparar gestões, a sua gestão com a da prefeita, a atual prefeita Célia? Quem está fazendo essa comparação não sou eu. Quem está fazendo essa comparação é a população ipujucana. Eu trabalhei com um orçamento de 640 milhões, foi meu último orçamento, e fiz muito por Ipujuca. Aonde você chega hoje tem a marca de Carlos Santana. E, lamentavelmente, esse governo atual, o que a gente está vendo é um desastre. Não tem obra, não tem ação. Tudo que está sendo realizado aí foram projetos e recursos que nós deixamos no município. Lamentavelmente, iremos fazer uma política respeitosa. Eu jamais irei atacar
de denigrir ninguém contra mim na política, porque a política é a arte da inteligência, é a arte do bom convívio e a arte de você trabalhar pelo povo, que é o grande objetivo. Eu não vou fazer politicagem de maneira alguma, sempre fiz política respeitando as pessoas e essa não vai ser diferente, vai ser uma boa política, vamos combater o bom combate, que eu não sei, não tenho dúvida disso. Ipujuca é o meu lugar, eu amo aquela cidade. E hoje, com muito mais leveza, com muito mais experiência, não é? Porque hoje eu enxerguei que eu tenho 2 ouvidos para ouvir o povo. E hoje a gente está fazendo uma política voltada única e exclusivamente para o povo da minha cidade. Carlos, eu vim para a Litoral FM, acredito que faz umas 3 semanas. E eu me deparei ali na entrada de Ipujuca, foi até um tema de uma nota no meu blog, na coluna Radar Político do blog Ponto de Vista. Me deparei com as pessoas carregando cesta básica na cabeça. E eu até fiz uma crítica, né, porque eu achei que as pessoas ali estavam... Já é uma exposição tão grande, você está se pegando, necessitando uma cesta básica, indo ter que buscar tudo, e achei uma coisa desnecessária por eles terem que carregar a cesta na cabeça, cesta básica na cabeça. Na sua gestão, como é que era essa questão da cesta básica? Eu particularmente, eu acho isso também uma coisa estarrecedora, porque você parece que dá uma impressão assim muito grande, né? Ficou uma impressão muito ruim para a população. A população não gosta disso. A população quer receber a cesta básica, porque tem muita gente desempregada no município, que vai ser um grande desafio do novo governo, é a geração de emprego e renda. Para isso a gente já está se preparando. Eu tenho conversado muito com a deputada Simone Santana de implantar alguns arranjos produtivos no nosso município para gerar emprego nas comunidades, na periferia da cidade, na área rural da cidade de Ipujuca. Também inovamos muito na área rural, quando a gente levou 8 engenhos com asfalto, coisa que ninguém nunca viu no município. Mas nós tínhamos um programa nos CRAs, e nos CRAs era que tinha as pessoas cadastradas, CRAs em Ipujuca, em Camelo, em Nosso Senhor, enfim, toda a comunidade, e entregava nos CRAs. Se porventura você chegasse no dia e você não fosse receber a sua, a gente tinha um trabalho com o motoqueiro que pegava a cesta básica e levava na casa do paciente, do cliente, né? Que é melhor do que estar fazendo isso, mostrando para a população que está entregando cesta básica. Não precisa estar mostrando para a população, é realizar aquilo bem sutilmente, sem chamar a atenção da população, porque é o trabalho do governo, e esse trabalho tem que ser permanente. Não é entregar hoje, só entregar daqui a 3 meses, 4 meses, não tem organização, não tem uma sistematização. E na época da gente tinha sistematização. E tinha uma coisa que era muito interessante também no programa, na época da gente, que também acabaram no município de Ipujuca. Nós temos hoje uma quantidade de pessoas da terceira idade, que quando eu falei das fases do último ano de gestão, eu não cheguei a falar do pessoal da terceira idade. O pessoal da terceira idade, a gente fez um cadastramento com todas as pessoas da terceira idade que tinham doenças graves. Cadastramos e a prefeitura levava o remédio em casa, na casa dele. Todo mês tinha um grupo de motoqueiros que chegava na casa da pessoa que tinha doenças graves como diabético, como hipertensão e todas as outras doenças. A gente levava aquele pacote, entregava na casa do paciente, ele passava uns 30 dias com aquele medicamento. Antes de chegar o último dia, a prefeitura já mandava de novo. Por quê? Porque antigamente ele vinha para os postos de saúde, muitas vezes saía do mais longínquo engenho, enfrentar filas quilométricas, no sol, muitas vezes sendo até maltratado por algumas pessoas da fila, porque querendo tomar o lugar, e muita gente botava um jovem para ocupar o lugar, para depois o senhor da terceira idade chegar, e muitas vezes não respeitava o pessoal da terceira idade, e eu vi aquilo, me chamou muita atenção, e a gente acabou com isso em Ipujuca. E o medicamento era entregue em casa, e hoje também não mais existe. Por isso que o povo está querendo Carlos Santana de volta. Carlos, amanhã, eu anunciei inclusive no blog Ponto de Vista, você vai estar ingressando no Partido Socialista Brasileiro, no PSB. Vai ter a participação lá de Sileno Guedes, presidente estadual da sigla. Como é que está essa questão aí da pavimentação da pré-candidatura? Porque tem que ter candidato a vereador, ter liderança.
É só a filiação de cargos, vai ter filiação de lideranças, tem mais partidos aí, está montando alguma colisão de forças para enfrentar a eleição? Não tenha dúvida. Nós temos 4 partidos hoje. 2 partidos que vai entrar vereadores e 2 partidos que já estamos acordados com esses 2 partidos que não entram vereadores. Inclusive, todos os candidatos do PSB vão se filiar amanhã. Vai ser uma festa bonita, uma festa muito importante para a minha vida política, porque depois de quase 30 anos no PSDB, um partido que eu militei esse tempo todo, que fui 4 vezes prefeito, 2 vezes deputado, tudo no PSDB, mas chegou a hora de desembarcar. Não é? E aí eu fiz uma opção por um partido que tem uma história também na região. Não é? Uma história de João Mangabeira, a história do Dr. Arraes, a história de Eduardo, e isso somatizado com a minha experiência hoje, com o meu trabalho no município e na região, porque eu fui deputado também, atuei muito nessa região. Eu acho que é o melhor partido para que a gente ingresse novamente, e eu vou começar um novo ciclo na minha vida política, uma história extremamente positiva com um grupo de amigos, de guerreiros, que eu dedico todo esse tempo da minha vida política a esse grupo que sempre me acompanhou, que foram para minha casa me buscar para ser candidato novamente, porque hoje a gente vem com mais experiência, com mais dinamismo, com mais coragem, com mais vontade de fazer mais. A gente fez muito em 2013 para 2016, mas queremos fazer muito mais em 2021 a 2021, 22, 23, 24, se assim Deus permitir. Agora, ontem, Carlos, quem anunciou a pré-candidatura, o ingresso no partido de pré-candidatura foi o presidente da Câmara de Vereadores, Albérico da Cobal, né? Ele que ingressou no PP, estava lá no Partido Progressista, com Eduardo da Fonte, com o ex-prefeito Pedro Serafim, enfim. Haveria possibilidade de composição alguma lá na frente? Essa questão de uma composição futura com o Albérico, ou cada um vai correr para cada lado? Albérico é um bom candidato. Albérico é um bom candidato para tomar conta do município de Pojuca. Não temos nenhuma dificuldade de conversar. A gente sempre vem conversando com o Dudu, com o Albérico, não tem dificuldade nenhuma. Né? E aí a gente, lá na frente, quem sabe, está entregue aí. Mas já tem alguma conversa aí nesse sentido aí, alguma coisa mais adiantada, ou ainda cada um para o seu lado, a princípio? Não, Cristão, a gente está conversando. Em relação a vereadores lá, né? Você tem conversado com os vereadores? Eu tenho conversado com a maioria dos vereadores. Não é? Eles estão preocupados também, que é normal, não é? Hoje com um novo formato da eleição, que para mim eu não gostei desse formato. Eu acho que é um formato que maltrata o candidato, não é? Porque você não puder fazer aliança, você só está no seu partido. A gente tem 35 partidos nesse país. Para que essa quantidade de partidos? Era muito melhor diminuir essa quantidade de partidos, onde eu pudesse haver alguma junção, como era antigamente. Era muito melhor, era muito mais fácil. Eu não acredito nesse formato. Eu acredito que na eleição de 2022, os próprios deputados federais, eles já estão enxergando isso, a dificuldade que as câmaras de vereadores estão enfrentando hoje, não é? Porque nenhum partido quer candidato de mandato. Lá em Recife, no Recife mesmo, são 39 vereadores. Até agora já anunciaram uns 15 a 16 que estão indo no PSB. Aí o PP tem outra quantidade. Tem outra quantidade, está entre 6 e 7 vereadores, né? Então são os partidos que estão agregando mais vereadores. No início dessa semana, o prefeito Anderson Ferreira, lá em Jaboatão dos Guararapes, anunciou o ingresso de 17 vereadores no PL. 17 vereadores lá de mandato no PL. E ontem foi a vez lá do PSDB, em Caruaru, a prefeita Raquel Lira também anunciar o ingresso de 17 vereadores no PSDB. Então isso é algo que está bem comum, não é, Carlos? Não tenha dúvida. Isso está acontecendo em todos os municípios do estado. Não é? Eu acho que no Brasil inteiro, porque é uma lei que vai ser aplicada nessa eleição. Os pequenininhos não querem saber de jeito nenhum de vereador. Exatamente. Né? Aqueles que estão fora não querem a entrada de vereadores. E aí você tem que também ser coerente com essas pessoas que se prepararam, passaram o ano inteiro se preparando,
não é, para ser candidato, e é uma coisa até que é injusta você chegar, empurrar de goela abaixo, não, ó, vou botar. E corre o risco de botar, porque, deixa eu lhe dizer, porque muitos partidos, as pessoas não têm um domínio, por isso que eu faço questão de ter o domínio dos meus partidos. Porque você chega em Pujuca, tem o partido, exemplo, em Pujuca, pega o partido e o cara que está lá em Recife chega, vai procurar o vereador e escreve o vereador lá em Recife. Quando você vê, passou o prazo, dia 4 de abril, mas o vereador está dentro do partido. É um problema. Tem aquela janela ainda, depois do prazo ainda tem aquela janela meio obscura de uns 2, 3 dias ainda. Que aqui em Pujuca não faz, mas lá pelo Recife eles fazem, porque ele bota com a data retroativa e ajeita para lá, ajeita para cá. Quando vê, você está dentro do partido, então o meu partido não entra vereador, em Pujuca não está. Quando tira a lista depois da fase, não é? A garantia de ter um domínio sobre o partido. Aí está lá um vereador 2. É um imbróglio muito grande, é um problema. As pessoas aí, eu não sei como é que isso vai ser resolvido. Aí você já tem se antecipado para ter o domínio mesmo do partido. No nosso grupo a gente não tem esse problema. Eu já discuti com todo o nosso grupo. Nós temos 2 partidos que não entra vereador e temos 2 partidos que está aberto para entrar. Já está em torno de quantos candidatos lá você já pré-candidato? Olha, são 18 candidatos hoje, porque são 12. Né? Mas a gente está se preparando porque a Câmara pode aumentar para 15 o número de vereadores. Se aumentar para 15, amplia o número de vereadores. A gente está deixando uma margem também de pessoas, não é, aí de prontidão para qualquer eventualidade a gente já suprir. Se aumentar para 15 vai para 23, né? Porque é a questão de uma vez e meia. Uma vez e meia. É. Aí tem 30% do sexo feminino. Eles têm até quando para aumentar, Carlos? Olha, até a data da convenção. Eles podem aumentar. É uma coisa que eu questiono isso, porque é um jogo que não é bem jogado, não é? Porque deixa quem não tem mandato numa situação muito complicada. O ideal era que tivesse um prazo, não é, antes para definir, no início do ano, nesse período agora, pronto. Nesse período agora, ó, a Câmara, todas as câmaras do país inteiro vai determinar a quantidade de vereadores. Mas o prazo quem define é a Câmara, fica muito aberto. É porque é complicado. No caso lá de Ipujuca, a gente fala de Ipujuca, porque Ipujuca tem margem para ampliar o número de vereadores, só tem 12. Só tem 12. Barreiros, por exemplo, tem bem menos eleitores do que Ipujuca, mas já está no limite que são 13 vereadores. São José da Coroa Grande tem 11, não pode aumentar ainda, porque não chegou ainda no patamar de mudança. Mas aí é uma situação complicada mesmo, porque você monta o partido, a chapinha todinha aqui com 17, né, Carlos? Monta com 17, aí eles lá na frente abrem mais, mas você não tem candidato mais para... Não tem mais candidato, é ruim para todo mundo. Para colocar, para incluir, então não vai mudar em relação a nada. Não, e tem uma coisa muito grave, né? Se você não colocar mulher, cada mulher que não fizer parte tem que tirar sigla, 2 homens. Tem que tirar 2 homens, é 1 para 2. É outra coisa complicada. E a dificuldade de você encontrar mulheres do sexo feminino, né? Mulheres, né? Candidata do sexo feminino é uma coisa assim que a gente está trabalhando aí para conseguir. E aí você corre o risco. É importante até incentivar, né, Carlos, a participação feminina na política. Inclusive, Simone fez uma reunião muito boa lá em Nossa Senhora do Off, marcamos uma para fazer em Pujuca e em Camela, mas a correria dela também é muito grande, né? Ela está correndo muito e não teve tempo hábil para a gente fazer até agora esse período. Uma questão de filiação. Que na próxima semana a gente vai ver se faz. Pronto, já estouramos o tempo, 1 hora e 1 minuto, né? Mas eu gostaria de saber, Carlos, mais o que é que você poderia, hoje, a questão da gestão, o que é que você avalia lá a gestão da prefeita Célia Salles? O que é que você poderia pontuar? Não, ela está errando ali e errando feio, ou até admitir, não, ali ela está acertando. O que eu vejo ali da gestão, hoje que houve um equívoco muito grande, né, quando fizeram muitas promessas. Talvez, não sei se inexperiência, né, mas a política ela é muito complexa. Quando você vai para a rua, não prometa aquilo que você não pode cumprir. Não é? Quando você vai, que se compromete com o eleitor, se comprometeram de construir 100 creches, se comprometeram de construir um quartel, se comprometeram de construir 5.000 casas, se comprometeram de passar o Bolsa Escola, que na época da gente era 150, para R$500, se comprometeram de dar emprego a todos os ipojucanos que morassem lá em Pojuca,
há mais de 6 anos de dar um salário mínimo, se comprometeram quando prometeram construir um hospital de referência, se comprometeram quando prometeram construir um hospital infantil, de construir um distrito industrial para 82 empresas. Isso criou uma expectativa muito grande na população, não é? E hoje não cumpriram absolutamente nada. Eu não sei como é que vão para a rua falar mais o quê. Qual era a nota? Fosse dar uma nota, avaliação aqui. Uma nota que você daria lá à gestão atual de Ipujuca. De quanto a quanto? De 0 a 10. De 0 a 10, 4. 4. Por que não ganha mais um pontinho a mais, não fica na média? O que é que está faltando? Porque se criou uma expectativa muito grande na população e Ipujuca regrediu na saúde, regrediu na educação, regrediu na infraestrutura, não é? Regrediu no diálogo, porque não tem diálogo com a população. Eu acho que tudo isso foi muito ruim. A área esportiva foi muito ruim. Porto de Galinhas está entregue à própria sorte. Ontem eu tive uma reunião com o presidente dos táxis de Porto de Galinhas e está todo mundo muito preocupado com Porto de Galinhas, porque os turistas que estão vindo para Porto de Galinhas, quando chega lá, vê a desorganização, aí vem para Carneiro, para Tamandaré e está sendo escoando todos esses turistas lá da nossa cidade. E isso é preocupante, não é essa Ipujuca que nós queremos. Nós queremos uma Ipujuca crescida, uma Ipujuca desenvolvida, uma Ipujuca com a saúde de qualidade, com a educação de qualidade, porque tem condições de fazer. Tem condições de fazer. Ipujuca precisa fazer mais com mais. Tem dinheiro. Tem dinheiro, porque qual é o comum do político? Não, a gente tem que fazer mais com menos. Ipujuca não, Ipujuca tem que fazer mais com mais. Tem que fazer mais do que eu fiz. E se eu for para a prefeitura, eu vou fazer mais do que eu fiz. Porque tem condições, eu tenho expertise, eu conheço o município, eu tenho equipe e vou fazer mais do que eu fiz nas outras gestões. A título de comparação, acredito que Barreiros não chega a 20% do que Ipujuca arrecada, não. Chega. Eu acredito que não, Ipujuca. A 200 milhões por ano, não chega não. Barreiros, 200 milhões. E a população de Barreiros é bem menor do que a de Ipujuca. Barreiros deve ter hoje aqui o quê? Uma arrecadação de 30 milhões mês? Mês? Não. Tem não? Não, 30 milhões mês é muito dinheiro. 20? Acho que... Eu vou até aqui, a gente poderia entrar no intervalo, eu vou até pesquisar aqui, viu, Tico? Porque a gente já faz um tipo de comparativo aqui com Barreiros, região, para a gente ver o meio mundo de dinheiro que tem lá em Ipujuca. O município vai arrecadar esse ano, mais de R$1 bilhão. É muito Para você ter uma ideia, você divide R$1 bilhão por 12 meses, faz uma conta aí rápida, quanto é? Dá 80 milhões. 80 milhões mês. 80 milhões e média por mês. Eu estou falando 30 aqui para Barreiros, eu acho que não está distante não, é mais ou menos isso. Então seria 3 vezes mais, no mínimo. Exatamente. Então a gente vai para o intervalo comercial e volta já com o programa Ponto de Vista, entrevistando aqui o ex-prefeito de Ipujuca, pré-candidato a prefeito, Carlos Santana. Pode falar, tá mal. As casas foram derrubadas lá em é bom que você esclarece também. Voltamos a apresentar Programa Ponto de Vista. Voltamos ao Ponto de Vista, 1h da tarde, 13 horas e 11 minutos, aqui entrevista com o Carlos Santana, pré-candidato a prefeito de Ipujuca, ele que comandou o município já por 4 mandatos. Carlos, a gente estava fazendo agora no último bloco, né, no final do último bloco, um comparativo em relação à arrecadação do Ipujuca, lá da prefeitura de Ipujuca, com Barreiros. Né? Ipujuca, uma média de 80 milhões mensais, uma população que só seria o dobro daqui da de Barreiros, mas Barreiros a média em torno entre 10 e 12 milhões no máximo por mês. É uma discrepância muito grande, né? Muito dinheiro lá. É muito dinheiro. Agora, ainda aqui com participação de ouvinte, que mandou aqui para o Zap da Litoral, e ele dizendo que está ligadinho ouvindo a entrevista lá em Ipujuca, é de Nossa Senhora do Ó, e que disse que você falou muitas coisas boas, 1000 maravilhas, mas queria saber sobre a questão das casas que foram derrubadas, que inclusive pessoas ficaram sem moradias. A minha prima lá
na área do governo, a prima dele, na realidade, que estava lá naquela área do governador do governo do estado, né, que é uma área lá muito grande, lá em Maracaípe, não é, Carlos? Ele disse que está, inclusive, de aluguel. Como é que foi aquilo ali? Aquilo ali bateram pesado em você em cima na época. Eu acho que ele já deu a resposta aí, numa área do governo do estado. O que é que tem a ver a prefeitura com a área do governo do estado? Qual é a participação da prefeitura em área que não pertence ao governo municipal? Né? Quando ele diz aí, numa área do governo do estado, porque a ação foi do governo do estado. Não teve nada a ver com a prefeitura de Pojuca. Simplesmente eu fui um bode expiatório, próximo à eleição, que foi executado próximo à eleição. A oposição, naquele momento, pegou esse gancho e veio para cima de mim. E quem pagou o pato foi Carlos Santana, onde eu não tenho absolutamente nada. Não é? Nada. O que é que se deu ali naquela área? Não, se deu naquela área. É uma área que era do governo do estado, e o governo do estado vendeu a área para um consórcio, para a construção de um complexo turístico, de um consórcio, a uma empresa espanhola de Portugal. Um consórcio de duas empresas dos dois países. Não é? E aquilo vinha rolando na justiça há quase 20 anos. Coincidiu de a justiça dar o veredito final próximo à eleição do município. Parece que o trade turístico lá não é muito a favor, não, desse Não é. O trade turístico é contra, porque o que é que eles... Na verdade, não é nem contra. O que é que eles sugerem? É que, primeiro, conclua o esgotamento sanitário, faça toda a infraestrutura do município, para, posteriormente, esses novos equipamentos naquele lado, no lado oposto da vila de Porto de Galinhas, do lado direito, ou seja, na região sul de Porto de Galinhas, venham esses equipamentos para não causar mais problemas para Porto de Galinhas. Porto de Galinhas está inchada. Hoje perderam o controle de Porto de Galinhas, e no centro de Porto de Galinhas eu vi hoje construindo casas lá na beira-mar de 4 pavimentos. É um absurdo uma coisa dessa. Não cabe mais isso para Porto de Galinhas. Não é? A gente não quer um turismo. A gente vê o seguinte: em Porto de Galinhas tem dois tipos de turismo. O turismo do bem, eu vinha conversando com o menino, o turismo do mal. O turismo do bem é aquele que muitas vezes você toma até medidas até impopulares, mas pensando no bem da coletividade. E o turismo do mal, que é o turismo predatório. É o que destrói o meio ambiente, é que destrói as belezas naturais, que só estão preocupados em retirar dinheiro do município. E é isso que está ocorrendo hoje em Porto de Galinhas. Eu estou muito temeroso com o futuro de Porto de Galinhas por conta desse turismo predatório que está acontecendo no município. Carlos, eu estou aqui com o final do telefone 7951, né? Um ouvinte, né, dizendo aí que a população deveria fazer a comparação dos 3 anos da prefeita Célia Salles com os 3 primeiros anos da gestão dele, não os 16 anos que você teve à frente. Os 3 anos de Carlos, né? E na realidade a gente não vai botar as gestões, né? A gestão de 4 anos de Carlos, a última, e essa gestão da atual prefeita. Você estaria aí disposto, não tem preocupação nenhuma em relação a comparar gestões? Acha que a sua está bem acima da média? Não tenha dúvida, eu estou preparado para um debate, se caso o pessoal da prefeitura encarar um debate em qualquer lugar, em qualquer área, em qualquer momento, em qualquer hora da noite, da madrugada, do dia, estou disposto para a gente fazer esse debate, não é? E quem tem que analisar, quem tem que fazer essa comparação é a própria sociedade. Eu tenho a minha comparação, eu fiz e quero fazer mais, pela minha experiência, pela minha vontade de fazer, pelo conhecimento que eu tenho do município, pela expertise que a gente tem, porque hoje eu estou muito mais leve, com muito mais ouvidos abertos para escutar a população, porque quando a gente escuta a população a gente erra menos, e eu não tenho dúvidas que a partir de 2020 Ipojuca vai retomar o crescimento e o desenvolvimento do nosso município, gerando emprego, que eu estou preparado para isso, estou me preparando, estou estudando, estou trazendo experiência de lugares que deram certo, e a gente vai revolucionar Ipojuca, não tenho dúvidas. Como é que está a receptividade da população em relação a isso? Está bem, o pessoal tem me procurado muito. Está andando muito lá? Tenho andado muito, tenho feito, já ontem mesmo eu fiz 3 reuniões em Ipojuca, fui para Porto de Galinhas, fiz mais 2 reuniões em Porto de Galinhas. Todo dia são reuniões, fazendo reuniões, ouvindo a população, porque nessa fase agora é uma fase muito importante para a gente catalogar as coisas, ver o que está errado, o que não está dando certo.
tomando nota do papel, para depois fazer o plano de governo, que é uma peça importante para que a gente faça e cumpra. Para você ter ideia, na gestão passada, a gente fez um plano de governo para atingir 240 ações, conseguimos atender 222. É um fato inédito na história de Pojuca. Carlos, aqui nas redes sociais também tem alguns questionamentos em relação a... dizendo que você, na sua época, trouxe muita gente de fora para o município. Acho que utilizaram bastante isso aí, esse mote, na disputa eleitoral. Você acha que é injusta essa acusação? Vai fazer diferente? Não, a gente tem que assumir aquilo que você fez, que você errou, que você acertou, não é? Na verdade, a gente trouxe, mas a gente trouxe técnicos para me ajudar a botar a máquina para moer. Tanto é que nós investimos hoje, no passado, na nossa juventude, para preparar esses jovens, porque é muito importante se a gente tivesse pessoas capacitadas, preparadas dentro do município para colocar em secretarias chaves como saúde, educação, infraestrutura, a própria parte da finança, na contadoria, na procuradoria, enfim, colocar pessoas do município. E hoje a gente tem pessoas preparadas, pessoas qualificadas que vai me ajudar a gente reconstruir o nosso município. Vamos reconstruir Pojuca. Tá certo. Bem, estamos agora também, novamente, eu digo aí, retornando a questão do tempo estourado, já é 1 hora de entrevista, mas, Carlos, eu agradeço a sua participação aqui. Aqui a emissora Rádio Litorânea FM vai estar sempre aberta. Vou também procurar, viu, Tico, outros pré-candidatos lá do município. E se der a oportunidade aí, a gente tiver tempo, bota todo mundo aqui no meio aqui, faz um debate grande aqui. Eu quero ver o negócio pegar fogo. É importante. Muito obrigado, Carlos Santana, por mais uma oportunidade, por mais uma vez que você esteve aqui na Litoral, outras ocasiões que você já esteve aqui, e agora no programa Ponto de Vista, dando essa oportunidade de esclarecer um pouco sobre a política lá do Ipojuca e sua pré-candidatura a prefeito do município. Muito obrigado, Hélio, muito obrigado a todos que fazem a Rádio Litoral, essa rádio que é muito bem conceituada, e a população daqui de Barreiros, aos meus amigos, eu tenho tanta gente amiga aqui, tanta gente boa que eu gosto daqui, e toda vez que a gente vem aqui em Barreiros, eu trago uma grande saudade de toda a minha juventude aqui. Repeti isso no início, estou aqui no fim também, mas aqui eu quero deixar um abraço para você, Hélio, você é muito atencioso, e foi importante a gente fazer esse debate. Sempre é salutar, não é? Você discutir os problemas, as soluções do nosso município, não é? E a gente está aí à disposição do nosso povo. Amanhã, às 19 horas, iremos fazer a minha filiação, vou desembarcar do PSDB, mas saio pela porta que eu entrei, sem nenhuma rusga, sem nenhum atrito, não é? E vou começar um novo ciclo na minha vida, num partido também que eu sempre admirei, e construir e dar continuidade a essa construção da minha história, e com tantos companheiros que sempre me ajudaram, que fazem parte desse grupo político de Carlos Santana do município de Pojuca. Vou entrar no PSB como soldado, né? Quando entrei no PSB, eu disse a mesma coisa a Geralda Farias, que era presidenta do partido na época em Pernambuco. Eu disse a ela que estaria entrando como soldado, e vou dizer isso a Sileno amanhã: estou entrando como soldado para defender o bom combate no município de Pojuca e no estado de Pernambuco, não tem dúvida disso. Um forte abraço em todos. Eu que agradeço aqui também, Carlos, a sua participação, e terminando mais um programa Ponto de Vista. Vocês que quiserem ficar bem informados sobre a política, os bastidores da política aqui da região e do estado, acessa www.blog.devista.com e nos segue nas redes sociais, no Instagram, @blog.devista.pr.